Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos, e não são. E os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti e, caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos, eu queria refletir com vocês, sobretudo, a importância de retornar ao primeiro amor. Esse primeiro amor que é conhecido na renovação como aquele encontro pessoal com Jesus Cristo. Aquele momento que nós sempre precisamos recordar para conseguir forças para perseguir na caminhada. Sem este momento, nós não conseguimos viver a nossa fé com autenticidade. E vejam só, quando a gente perde o primeiro amor, isso chama-se uma queda, um pecado. E todo pecado necessita de arrependimento. Diferente do que se fala por aí hoje, que a nossa fé não implica mais arrependimento, que você pode continuar com sua vidinha do jeito que está, que não implica em nada. Pelo contrário, o Evangelho de Jesus, todos aqueles santos, apóstolos, que conheceram Jesus, mudaram de vida automaticamente. São Pedro passou a ser um novo homem. A samaritana, depois que teve encontro com Jesus no poço, foi uma nova mulher. Portanto, todo aquele que começa a ter esse encontro com Jesus, aquele que passa a viver com Cristo, necessariamente vai mudar de vida. Ou seja, quem comete pecado da fofoca vai deixar de ser fofoqueiro. Quem peca contra a castidade vai deixar de pecar contra a castidade. Porque o Senhor toca a nossa vida e exige uma conversão. Não existe mansidão no Evangelho. Todos aqueles que se encontram com o Senhor necessitam mudar de vida. Pois para viver com Deus é necessário viver longe daquilo que nos aparta dele, que é o pecado. Se pecar fosse bom, Jesus, que é o homem perfeito, nosso Deus, também pecaria. Vocês não acham, não? Pelo contrário, Jesus não teve pecado. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. O Senhor nos exige um arrependimento.
E para isso é necessário que a gente sempre tenha bem firme essa noção de voltar ao primeiro amor. Mas vejam, o Senhor também nos fala que somos perseverantes, ou seja, aqui ele não fala de uma pessoa que não está na igreja, fala de nós que estamos na igreja. Mas porque nos habituamos a estar na vontade, na presença de Deus, nos habituamos até a ter medo de Deus. Ou então, nós, pela rotina, pelo medo, por qualquer motivo, mas sem acompanhamento daquele amor que Deus tem pela primeira vez por nós, é impossível seguir bem na vida cristã. É necessário ter esta volta a este amor, porque esse amor que inflama o nosso coração, derramado pelo Espírito Santo, que pode nos fazer a cada dia progredir no amor de Deus. E aí, perseverante é aquele que sofre. Veja que interessante. Diferente do que muitos contam, que na realidade a vida com Cristo é só alegria. Eu digo, é alegria mesmo, mas alegria e muito mais. Tem muito sofrer também com Cristo. Porque temos que completar em nossa carne aquilo que faltou ao sofrimento dele. Como São Paulo exortava. Por isso não é admissível para a nossa fé católica uma pessoa achar que não se deve sofrer, mas sofremos por causa do nome de Cristo. E esse sofrimento é sempre sofrimento benéfico. Mas vejam também, o Senhor complementa dizendo que tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro fervor, ou seja, o Senhor está exortando aqui, temos que retornar a este primeiro fervor. Este primeiro fervor é aquele que nos faz mudar de vida. Quem não lembra aí, quando se converteu, aquela coisa de rezar com a Bíblia o dia todo, de rezar o rosário, de passar o dia inteiro de joelhos. Aquele primeiro amor que você teve por Deus, que você dava tudo, e aos poucos vai se esfriando, porque você vai deixando de fazer aquilo que Deus quer em sua vida. Esse primeiro amor que ele exige que nós sempre possamos voltar. Quando a gente só quer saber de rezar, que a gente fica até chato, de tanto querer rezar, a gente só fala de Deus, né? O pessoal começa a ignorar a gente, mas pelo contrário, é na medida que começamos a votar esse amor, a praticar as obras deste amor, que passamos a agradar cada dia mais a Deus. E o que é que pode esfriar esse amor em nós? Primeiramente, o convívio com o pecado. Tem gente que se acostuma a viver no pecado, e é verdade. Tem gente que acha que não tem mais solução para o pecado, tem que permanecer no pecado. Mas esse pecado de hoje se converte também na sociedade, porque a sociedade incita o homem a pecar. Porque não nos enganemos, a sociedade não quer que ninguém seja cristão. Ela quer que sejamos ateus. Essa é a realidade. Os homens do mundo censuram a nossa fé. Esse é um martírio também. Você ser cristão hoje em dia, você ser ridicularizado. Olá, vai lá, o padre com a batina, vai lá, o crente com a Bíblia debaixo do braço. É questão de ridicularização. Essa é a realidade que nós temos. As pessoas não querem que nós sejamos cristãos, mas temos que optar por Cristo. E é justamente por isso que Jesus falou no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, esses pecados todos que nós vemos na sociedade atual, que o amor de muitos se esfriará. E a gente vê que hoje em dia realmente o amor se esfriou. As pessoas não conseguem mais amar as outras porque, primeiramente, não amam a Deus. Só é possível amar alguém se amamos primeiro a Deus, porque Deus é a fonte do amor. Veja só se fosse para amar como Daniel ama, como a Simone ama, como você, meu irmão, que assiste ama. Seria um amor imperfeito. Mas o amor de Deus é um amor que transcende todo entendimento humano. Estão me ouvindo, né, Simone? Todo mundo. Aqui falando, você está aí calado. Esse amor de Deus transcende todo entendimento humano. A segunda coisa que nos faz abandonar esse primeiro amor é a falta de profundidade. Não podemos perder, irmãos, essa alegria inicial. Quando a gente se converte, a gente quer rezar com a Bíblia, a gente quer conhecer o catecismo, a gente quer conhecer tudo sobre a igreja, a gente quer ir para Roma, conhecer o Vaticano, a gente quer conhecer o Papa, quer conhecer isso e aquilo. E não podemos perder isso. Porque se não estudarmos sobre Deus, estudarmos sobre a igreja, do que vai se encher o nosso coração? Se a gente não nutre o relacionamento diário com Deus, se a gente não reza, se a gente não sente da palavra de Deus, se a gente não procura mortificar a carne para viver no Espírito, não podemos ter, então, uma relação com Deus profunda. Vamos viver ali na superfície da relação com Deus. E é necessário, a cada dia, buscar conhecer mais a Deus e seu amor. Porque nós amamos mais o nosso pai e nossa mãe? Você pergunta à pessoa, por que você ama seu pai e sua mãe? É porque conhece. E porque nosso pai e nossa mãe também nos conhece.
É importante o conhecimento. Nunca deixemos de buscar aquilo que é de Deus. A gente enche nosso coração de coisas que são mundanas, como esses reels, shorts, essas coisas aí que são todas passageiras e que não traz nada de benéfico para a gente, mas para as coisas de Deus, como a Sagrada Palavra, o catecismo, a gente deixa de lado. Não podemos fazer isso. Uma terceira coisa é a falta de tratamento. Quando a gente deixa as coisas se negligenciarem em nossa vida. Quando a gente para de prestar atenção nos mínimos detalhes de nossa vida, como acordar cedo e rezar, como buscar a passar do dia, estar sempre com Deus, isso vai nos afastando do relacionamento com Ele. E outra coisa importante também, que é o quarto ponto, e aqui eu encerro essa primeira parte, é as distrações. Nós temos uma tendência muito grande hoje a dizer que o domingo é o dia do Senhor. Todos estão corretos, porque de fato é o dia do Senhor. O domingo é o dia por excelência do Senhor. Mas vejam, o domingo é o dia do Senhor, porque o Senhor queria que separássemos um momento para Ele, pelo menos na semana. Mas durante a semana também temos que estar em sintonia com o Senhor. Não é só ir para a missa dominical e achar que acabou a semana, não. Temos que rezar em todo o tempo. Até trabalhando, tá lavando louça, tá lá rezando. O que você estiver fazendo? Tá pegando uma britadeira, tá rezando, porque o Senhor nos manda rezar em todo o tempo. É orar e sem cessar que São Paulo convida. E aí, meus irmãos, neste primeiro fervor é impossível não buscarmos aquilo que é fundamental, a nossa história, porque é a nossa vida que vai dizer ao mundo se o evangelho é simplesmente essas páginas aqui escritas ou se ele realmente pode tornar-se vida. É a nossa vida, não é outra coisa. A gente pode saber muito sobre a Bíblia, muito sobre o catecismo, mas se nós não utilizarmos a Bíblia, não fazermos da Bíblia a nossa vida, do catecismo a nossa vida, de nada vale, fica na teoria. E aí uma distinção muito antiga de sabedoria e sabedoria prática. Não adianta você saber as coisas e não praticar. Temos que praticar a sabedoria, aquilo que conhecemos. E para isso, meus irmãos, eu lembro logo de meu testemunho pessoal, o fervor inicial que eu tive. Vejam só, um jovem que estudava comigo no ensino fundamental na época, uma vez eu acabei até brigando com ele, eu dei um soco nele. Então, por que tivemos? Mas vejam, eu pedi desculpas, ele pediu desculpas somente porque ele também tinha me agredido verbalmente, digamos assim, e continuamos amigos. E ele passou a frequentar a igreja católica. Eu também frequentava desde criança, eu fui coroinha, eu ia para a igreja, nunca tive uma vida também assim, perversa, digamos. Sempre andei na igreja. Mas estar na igreja e não ter relação com Deus não adianta de nada. A igreja tem que levar uma relação com Deus. E eu não tinha isso, porque eu não tinha testemunho de quem fazia, de quem quisesse isso. E este jovem, num simples gesto, simplesmente ficando o tempo inteiro. Simone? Oi, tô aqui. Tá tão bom que eu não tô querendo nem te interromper, pode falar. Nesse gesto que este jovem tinha de postar no WhatsApp dele o tempo inteiro ele estava na igreja, postar a frase de santos. Eu comecei a falar o que será que aconteceu com este cabra que ele deixou, então, de ter uma vida que não era de seguimento a Jesus para ter agora esse seguimento total a Jesus. Ele só andava na igreja, era um rato de igreja. Bom, de fato eu não sei como é que estava o interior dele, mas ele demonstrava exteriormente, pela aparência, que de fato ele estava vivendo ali com nosso Senhor. E isso chamou muita atenção porque ele era um jovem, eu também era jovem. E a impressão que eu tinha é que a igreja só tinha pessoas mais velhas, porque na minha comunidade não tinha pessoas novas. E daí eu comecei a procurar ele para perguntar, olha, o que será que esse cara faz e que eu tenho que fazer para mudar de vida igual ele mudou? Aí ele me indicou uma coisa, olha, eu faço parte da Renovação Carismática Católica. E aí eu procurei saber o que era. Ele mandou procurar uma coordenadora de um grupo lá da minha comunidade. Só que ocorreu o seguinte, primeiramente, o pessoal não quis me aceitar, porque eu era muito novo. E depois, eu fazia Senai na época, né? Já tinha terminado o ensino médio. Fazia o Senai, e o que aconteceu com isso? O horário do grupo de oração, porque mesmo se elas queriam, eu ia do mesmo jeito, né? O horário do grupo de oração era exatamente o horário que eu tinha que estar na aula. Mas aí,
a irmã me falou que tinha um grupo em outro bairro, que no caso o bairro do Malembá, que tinha lá um grupo de oração ao sábado à noite. Sábado eu podia ir. Só que sábado era o dia da missa na minha comunidade. Então, o que eu fiz primeiramente? Eu deixei de ir na missa na minha comunidade para ir para esse grupo. Mas eu ia na missa no domingo. Aí, o que aconteceu? Nesse grupo, assim que eu cheguei lá, eu sou cego desse olho aqui, depois eu conto por quê, quem sabe, se der tempo. Quando eu cheguei lá, o rapaz que era coordenador também era cego deste mesmo olho. Eu falei, rapaz, cego com cego, que coisa boa. E esse coordenador, do meu bairro para o dele, tinha uma distância considerável. E eu ia andando, era 1 hora da minha casa até o grupo de oração. Eu ia andando, subindo o morro e tal. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei lá, o primeiro diálogo com ele foi o seguinte: ele falou comigo, Daniel, você acha que você vai para casa andando? Eu falei, provavelmente, né? O grupo começava às 7 da noite. Aí ele falou, não, rapaz, eu vou te levar lá todo dia, pode vir. Aí ele me levava para casa. Pode parecer uma besteira isso, mas para mim aquilo ali foi muito significativo. Ele realmente se importava com a minha conversão. Ele se importava com a minha vida. E, a partir dali, eu comecei a frequentar esse grupo. Claro que meio que quebrantado e tudo mais, mas nesse grupo, apesar do grupo de oração, o que me interessou mesmo foi a vida desse cabra que me levava em casa. Porque era um homem repleto de Deus, de fato. E ele, para ser bem sincero com vocês, é um leigo como o marido está assistindo aqui. Casado, tem 4 filhos, um homem comum, mas que deixa a graça de Deus operar na vida dele. Inclusive, se ele estiver vendo aí, um abraço, meu irmão Luiz Cláudio. E veja o que acontece. Ao me debater com esse rapaz, eu comecei a falar, nossa, quando ele pregava, eu ficava no banco da igreja, onde ele pregava, com a garganta coçando para pregar também. Eu ficava louco para pregar. Quando ele ia para algum lugar, eu queria também ir para o lugar com ele. Tinham já uns 18 anos de idade, mais ou menos assim, nessa época. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a seguinte. Eu comecei a ir para encontros também que tinham em todos os locais possíveis. Quando ele ia pregar, eu ia comer o rosário para interceder por ele. Nem sabia o que era interceder na época, mas eu estava lá rezando a Ave Maria por ele. Tava lá, botava a mão na cabeça de gente. O que vinha pela frente eu estava fazendo. Nem sabia o que era, porque eu não tinha conhecimento de nada. Mas eu fazia tudo lá com ele. E vejam só, eu fui para um encontro chamado Congresso Estadual. Me lembro que um dos pregadores foi o Leandro Rabelo. Essa pregação foi que, digamos assim, Deus penetrou meu coração, que era Apocalipse 3, capítulo 20. Eis que estou, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta e ouvir minha voz, será comigo e eu com ele. Quando Deus fala, a gente nunca esquece, né? Não esqueço nem do tema, nem de nenhuma vírgula da pregação. Está tudo gravado em meu coração. E o centro era o seguinte: tínhamos que abrir a porta do coração para que Deus entrasse. E aí eu comecei a pensar, meu coração não está aberto para que Deus entre. E aí comecei a ter ali uma conversão. Engraçado que foi de dia 7 e 9 de setembro, e dia 8 de setembro é meu aniversário. Então eu passei aniversário nesse encontro. E vou te dizer, foi o maior aniversário de toda a minha vida, porque ali eu encontrei Jesus de fato. E nesse encontro, teve uma hora que eu me ajoelhei, com o sentido que estava passando, e eu prometi a castidade a Deus. Só que não foi eu que prometi, foi o Espírito Santo que falou por mim, porque eu nem tinha noção de nada. Será que os jovens de hoje sabem o que é castidade, Daniel? Quase não está se ouvindo mais falar em castidade. Pois é, né? Aí eu falei com o Senhor que eu queria ser casto, que eu queria viver a castidade. Pronto. Eu conversei com a avó minha, que ela era evangélica, é evangélica na verdade, né? Minha avó parte de mãe. E ela falou comigo uma coisa depois que eu falei desse momento de oração. Ela falou comigo, olha, pense no seguinte. O que você falou com Deus na oração, talvez seja até uma castidade que você não casar, né? Eu falei, não, minha avó tá louca. Esse negócio de não casar não é comigo, não. Eu vou casar, ter 10 filhos e não sei o que mais lá. Nossa. Todo mundo falava comigo que eu ia ser padre, eu dizia lá ele, que é a linguagem baiana, digamos assim, né? E aí aconteceu isso. Mas minha avó falou isso comigo e aquilo ali me fez ficar pensando. Então, depois daquele dia, meus queridos, desse encontro que eu tive com Jesus, eu passei a querer buscar Jesus de fato. E digo a vocês que a coisa era sinistra. Porque olha o que acontecia. Se eu estivesse no grupo de oração
na missa, onde fosse, e eu visse alguém pregando, eu saía daquele encontro, pregava pela parede, pela rua, pregava para as galinhas, pregava para os urubus, pregava para os cachorros, para mim mesmo, para todo mundo. Eu era louco para fazer pregação. Era o tempo inteiro pensando em pregar e falando para lá e para cá. Minha mãe me via assim, conversando sozinho. Tá conversando sozinho? Eu tô conversando sozinho não, minha mãe. Tô conversando com um monte de gente. Eu pregava para mim mesmo o tempo inteiro. Quando eu voltava de oração, esse irmão que eu falei com vocês me deixava na esquina de minha casa. Eu tinha que dobrar e descer. Eu descia conversando, pregando para todo que estava ali no lado. Eu era louco para fazer uma pregação, digamos assim, porque o Senhor me impactou de tal maneira que eu queria anunciá-lo. Aquele amor inicial assim que não tem jeito. Você quer pregar o evangelho, você quer falar de Deus e não tem para onde correr. Isso aconteceu comigo. Eu era apaixonado pela palavra de Deus. Eu lia a Bíblia todos os dias. E lia a Bíblia e pregava essa Bíblia para mim mesmo. O tempo inteiro. E eu falava, na minha casa tinha um quintalzinho com um, um concreto assim, que dava para você ficar em cima. Eu ficava em concreto o dia todo. A noite toda, pregando para mim mesmo. E o tempo inteiro. E quando eu saía para a rua, meus amigos começaram a dizer que eu estava muito chato, porque eu falava o dia todo de Jesus, pregava o tempo inteiro, não tinha outro assunto mais para mim. E aí eu comecei a perceber que, ó, esses meus amigos, entre aspas, já não querem mais ser meus amigos, porque o meu assunto já não condiz mais com o deles. E com isso eu passei a ter que também separar de algumas pessoas, porque não é possível você permanecer com amizades que não são de Cristo e querer ser de Cristo. É uma contraposição por si. Isso me levou a cada dia mais buscar Jesus, buscar a vida com Cristo. Esse meu fervor inicial é o que eu retomo até hoje, quando eu estou em momentos de tribulações, momentos de dificuldades. Eu sempre lembro desse dia, desse tempo que o Senhor me invocou de uma forma grandiosa para estar com Ele. Primeiramente, para estar com Ele. E aí não para por aí. Agora vem a história de por que eu entrei no seminário. Como eu disse a vocês, eu era resistente a querer ser padre. Só que quando eu era criança, eu tinha 2 anos de idade, eu perdi essa visão. Tive um problema de visão e perdi esse olho. E era tempo da padroeira da minha paróquia de origem, né? Minha paróquia é o Santuário Nossa Senhora das Candeias. Quem quiser depois pesquisar aí. E lá tem muitos milagres que acontecem. E no tempo que eu estava tendo este problema da visão, que minha família descobriu, eu estava indo para uma luz, aí elas viram que estava diferente o meu jeito de olhar e o meu reflexo assim da luz. Aí elas falaram comigo, falaram com entre si, né? Olha, o olho dele é diferente. E era mesmo, porque na verdade eu estava com uma doença que quase passava para o outro olho. E não só ficaria cego do outro olho, como também morreria, segundo o médico. E a médica descobriu esse problema meu, ela falou que só tinha um doutor que ia conhecer que podia me operar, que estava em São Paulo. E era a época do novenário de Nossa Senhora das Candeias. Aí minha mãe, beata de igreja, pediu para essa da intercessão rezar por mim. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui me internar para fazer a cirurgia, os médicos falaram, não sei operar isso aqui não, alguns oftalmologistas, né? Só que o doutor Eduardo, que a doutora que me atendeu conhecia, a doutora Cássia, esse Eduardo estava justamente de férias em Salvador nesse período e quando soube do meu problema, correu para me operar. E aí ele falou que se demorasse mais um pouco, passaria para outra visão, tumor que eu estava tendo, e eu ficaria cego das duas, mas não só cego, também morreria. Essa história que minha mãe conta, eu não tenho como ter sabedoria para dizer como foi exatamente, mas minha mãe me conta isso. E a gente atribui isso à Virgem das Candeias, porque foi um milagre do início ao fim. E o engraçado é que Nossa Senhora, ela tem uma relação muito grande com aqueles que são consagrados e sacerdotes. Ela é a mãe dos sacerdotes. Então, sempre que alguém me falava que eu tinha que ser padre, eu dizia, esse negócio de ser padre é loucura. Eu vou casar. Mas aconteceu, então, uma coisa. Depois deste encontro que eu tive com o Senhor, ali para mim não importava mais nada. Ser padre, fosse para ir para o mosteiro, ficar isolado do mundo inteiro, eu ficaria. Fosse para ir para onde fosse, eu iria, porque eu queria fazer a vontade de Deus. Então, ser padre passou a ser uma coisa que, de fato, eu pensava em ser. Naquele momento daquela conversão, eu comecei a aceitar qualquer coisa. Por exemplo, eu tinha um medo muito grande de ser cego, do outro olho também. Depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu falei, Jesus, se for de sua vontade, até eu ficar cego, eu fico.
porque eu de fato experimentei o amor de Jesus na minha vida. E é esse amor, meu irmão, que eu anuncio para você também, minha irmã. Esse amor que pode mudar a nossa vida. Esse amor que tira de nós o ressentimento, o ódio, o rancor. Este amor que nos faz sermos fiéis discípulos de Cristo. Temos que retomar sempre este amor. No Apocalipse também o Senhor fala que não podemos ser nem mornos, nem quentes, nem frios, nem mornos, mas quentes. Ou seja, fervorecer na fé de fato. E para isso, nosso horizonte é Jesus Cristo. Não podemos ter outro horizonte. Não estamos na igreja porque de padre nenhum, porque de bispo nenhum, porque de papa nenhum, porque de A, B ou C. Estamos porque ela é de Cristo e Cristo nos impele através do seu amor. E eu entendi isso muito cedo. Quando eu queria ser coroinha, não queriam que eu fosse. Quando eu queria entrar no grupo de oração, não queriam que eu entrasse. Quando eu queria ser seminarista, disseram, não, esse daí vai ser seminarista? Esse cara? Mas quem me chamou e que me conduziu foi o Senhor Jesus, e meu olho está fixo nele, não no que falam e não no mundo. Podem falar o que quiser, podem dizer o que quiser, o que importa é que Cristo é o meu horizonte. E que ele seja também, meu irmão, o seu horizonte. Porque não podemos ser mornos. Mas é necessário ter coerência de vida. Reparem que na minha história, e na de muitos, não foi ler a Bíblia, não foi ler o catecismo, não foi ler nada. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. O que aconteceu foi que encontramos em nossa trajetória uma pessoa que tinha o perfume de Cristo. Essa pessoa, esse perfume de Cristo temos que seguir. E no mundo temos muitos, viu? Apesar de acharmos que sempre o mal está à frente, o mal vence, temos pessoas mais do que boas no mundo, pelo contrário. Existem muitos bons cristãos, que necessariamente não são padres religiosos, mas muitos leigos. O cenário não foi um padre, foi um leigo. Inspiração cristã, mas antes de querer ser padre, eu sou cristão. Foi um leigo que me fez amar a Cristo. Então, esse convite, meus irmãos, de perfumar, de ter o cheiro de Cristo é para todos. Mas vejam, como dizia a de Siena, o começar é de muitos, o perseverar é de poucos. Aquele jovem que eu falei com vocês, que me incentivou um dia, não está mais na igreja hoje. Começar, todo mundo começa, agora perseverar é para poucos. É para aqueles que, de fato, dia após dia, se empenham em viver o evangelho. E para isso é necessário uma coerência de vida. Temos que, de fato, assemelhar a nossa vida à vida do Senhor Jesus. Não podemos, de maneira alguma, em circunstância alguma, achar que podemos ser cristãos e fazemos aquilo que Cristo nunca fez e nunca ensinou. Isso é incoerência de vida. Temos que ter coerência em nossas ações. Para que, como esse irmão um dia perfumou Cristo para mim, e eu um dia quis também perfumar Cristo para os outros. Eu quis um dia ser o cheiro de Cristo no mundo. E quero até hoje. E graças a Deus, na vida de algumas pessoas, o Senhor, na minha miséria, conseguiu usar para que as pessoas pudessem se aproximar dele. Que somos vasos de barro, mas trazemos em nós uma preciosidade. Cristo Jesus. Por isso, irmãos, retornemos também a Baruque, capítulo 4, versículo 28. Assim como tivemos o pensamento de andar errantes, longe de Deus, esforcemos-nos para voltar para ele. 10 vezes mais em procurá-lo. Se você está frio na fé, se você não está mais tendo a coragem de seguir o Senhor Jesus, pede ao Senhor a graça de ser 10 vezes mais firme na procura por ele. De ser cada vez mais forte a sua procura pelo Senhor. Você não procura tantas coisas porque não procura o Senhor Jesus. É fundamental para a nossa vida. Mas o tempo vai passando e a gente começa a ter orgulho de algumas coisas em nossa fé. A gente começa a dizer, não, sou batizado no Espírito, eu oro, conheço a palavra, sou inteligente, já fui a congresso fora do país, e também que dizer o que aquele rico disse, enriqueci-me, nada mais preciso. O Senhor nos fala que nós somos miseráveis, dignos de lástima, pobres e segue nu. Nós não somos autossuficientes, precisamos de um Deus. Precisamos que Ele venha em nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria agora rezar com vocês para que o Senhor Jesus, que do mesmo modo que passou há 2000 anos atrás no mundo, fazendo milagres, curando as pessoas das enfermidades do corpo e da alma, passe agora em você que vê esta live. Passe também aqui e possa nos chamar novamente, arder o nosso amor por Ele. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente voltar o nosso coração para Deus, mas temos que fazer isso porque é Ele quem nos chama.
Antes que fôssemos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor nos conhecia e nos chamava pelo nome. Ele nos ama infinitamente. Temos que buscar sempre esse amor de Deus para conosco, porque sem o amor de Deus, o homem não é capaz de nada. Como diz a imitação de Cristo, sem Cristo, tudo torna-se penoso, mas com Cristo, tudo é leve. Os sofrimentos da vida, tudo que possa nos acontecer, com Cristo torna-se leve. Vamos agora, então, ouvir uma canção para começar a nossa oração, pedindo as presenças que estão sobre nós para que Ele reine em nossos corações, reine em nossa vida e possa cumprir em nossa vida a vontade dEle. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vai pedindo, meu irmão, esse renovo do alto em sua vida. Você que está fraquejando na fé, você que às vezes pergunta se de fato Jesus está na Eucaristia, se de fato Jesus existe, se de fato Deus existe, pede ao Senhor o renovo da fé, para que você possa voltar àquele primeiro fervor que Deus te tocou por primeiro, aquele momento que Deus tocou o seu coração e que você não consegue mais se esquecer, porque aí você pode diferenciar aqui é o Senhor Jesus. Aqui não é o mundo, aqui não é a mente, aqui não sei eu quem fala, mas o próprio Senhor. Renova-nos, Senhor Jesus, com o teu Espírito, para que possamos a cada dia crescer no amor a vós. Que a gente nunca se esqueça, Jesus, que o Senhor que nos não fomos nós, fomos nossos atos, foi a sua graça, a sua presença renovadora que nos chamou. Precisamos sempre retornar a este amor do Senhor. Por este povo, este batismo no Senhor, a gente possa ser renovado. Renova no Senhor, porque estamos na mesmice de sempre. Estamos, Senhor, caídos pelo pecado, mortos por dentro, como sepulcros caiados. Renova no Senhor, porque às vezes nós queremos aparecer como justos, como cristãos, mas por dentro, Senhor, não nos procuramos. Renova no Senhor, porque muitas vezes em nossa vida a gente quer parecer contigo para as pessoas, aparecer como vós sois para as pessoas, mas o nosso coração está distante de vós. Senhor, fazei que a nossa vida possa ser renovada, transformada, curada pela força do teu amor e do teu Espírito, Senhor. Porque o teu amor é o que nos sustenta, o teu amor nos renova, Senhor. Sem que não podemos fazer, Jesus. Vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, com o teu Espírito. Renova-nos, Jesus, renova-nos. Tira todo medo, Senhor, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade. Aquilo que nos afasta de Deus. Renova, Senhor, com tua paixão. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Senhor Jesus, vem nos renovando, Senhor. Tudo em nós, Senhor, aquilo que não condiz contigo, Jesus. Renova, Senhor, os matrimônios que
parecem que estão desandando, Senhor. O matrimônio é indissolúvel. Ninguém pode separar aquilo que Deus uniu, Senhor. Renova, Senhor, os matrimônios. Renova, Senhor, o chamado desses irmãos e irmãs que nos assistem pelo batismo, a seguir. Renova, Senhor, a vida de cada um de nós, para que possamos a cada dia buscar a sua face. Renova-nos, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer, Jesus. A sua presença é o que nos basta, o seu amor nos basta, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo apego ao mundo, o apego familiar, o apego a nosso pai, a nossa mãe, a nossos irmãos. Não, Senhor, fazemos amar somente a ti, nada a ti, Senhor. Renova-nos, Senhor, renova a nossa fé, que muitas vezes está fraca. Renova, Senhor, também o seu Espírito em nós. Dai-nos, Senhor, uma porção redobrada, triplicada do teu Espírito, porque sem vós, Senhor, nada podemos fazer. Sem vós, as nossas ações são nulas. Sem vós, Senhor, nada podemos fazer, porque vós sois a fonte da vida. Vós que nos conheceis, Senhor. Renova, Jesus. Renova-nos com o teu amor, com a tua graça. Dai-nos, Senhor, a esperança de viver. Senhor, qualquer pessoa que queira tirar a sua vida, Senhor, vai renovando com o teu Espírito o amor pela vida. Porque a vida foi dada por vós, Senhor, e só vós podeis tirar a vida, Jesus. Vem, Senhor Jesus, com o teu amor, com o teu Espírito. Vem nos ungir, Senhor, com a tua graça. Vem nos fazer amar-vos, Jesus. Cantemos. Dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós possamos ter mais jovens, né, Daniel, que queiram viver a castidade, queira viver a castidade no casamento, né? Queira viver a castidade no matrimônio, naquilo que foi chamado, né? E que hoje em dia a gente quase não ouve mais falar de castidade, mas ela existe, né? Pois é, a castidade é uma graça que só Deus pode dar ao homem. E a castidade não está relacionada apenas a atos sexuais ou a impurezas, mas também ser casto no amar as pessoas. É uma castidade mais elevada ainda, porque você tem que amar as pessoas sem posse. Eu não tenho que amar a Simone porque ela pode me dar alguma coisa em troca. Tenho que amar ela castamente, como o Senhor amou Maria Madalena, por exemplo. Como o Senhor amou tantas discípulas. E a castidade é, de fato, uma realidade que não se fala mais hoje, porque as pessoas acham que não é possível viver a castidade, né? Graças a essa indústria pornográfica, onde as pessoas acham que o mundo gira em torno do sexo, mas não é realidade isso. Sincero, honestamente, digo para vocês que eu não faço sexo e sou muito feliz em minha vida, e vejo que as pessoas que fazem o tempo inteiro não estão felizes, até mesmo em muitos matrimônios. Não que isso seja causa da felicidade, mas a distância de Deus torna o homem feliz. E viver a castidade é viver com felicidade. Que coisa bonita é você poder amar uma pessoa sem posse. É você olhar para uma pessoa e não querer cobiçá-la, desejá-la, mas amar como Cristo amou. Isso é possível porque Jesus não pediria ao homem uma coisa que é impossível. É possível viver a castidade e muitas pessoas vivem a castidade. Muitos leigos, não é só seminarista e padre, não. Muitos leigos vivem a castidade. Porque no matrimônio também, se você casou e vai trabalhar fora, você está sem sua esposa, ou sem seu marido. Ou você não pode ali também começar a se relacionar com outras pessoas. Ali também tem uma castidade matrimonial. E é muito comum as pessoas viajarem para trabalhar. A castidade é necessária em qualquer estado de vida. Você não pode também sair por aí, se for casado, cobiçando toda mulher que passa na rua. Isso também é pecado da castidade. Você não pode, como mulher, também cobiçar os homens que passam na rua. Então, a castidade, de fato, é uma necessidade esquecida por muitos, e os jovens acham que é impossível viver hoje em dia, debaixo de uma psicologia mal explicada e barata, né? Mas, pelo contrário, é possível viver sem a castidade, com a castidade tranquilamente. E muitos jovens de 17, 18 anos conseguem viver isso. Muitos mesmo. Amém. Daniel, você acredita que já tem mais de uma hora que a gente está ao vivo? Não parece, né? Pois é. Foi tão bom, foi tão rápido, né?
Até o som pegar foi um tempinho bom, né? Mas Deus sabia, né, no propósito, que ia ser bom, e o seu depoimento, né, o seu testemunho é muito ungido. Eu estou muito feliz de poder trabalhar com você daqui para frente. Fiquei muito feliz, né? Que Deus te abençoe, que eu possa cada vez mais, né, junto com a minha família, estar aí próxima de você aprendendo, né? Uma pessoa tão jovem, mas já cheia do Espírito Santo. E muito obrigada pelo seu sim, pelo seu chamado. Obrigada por estar aqui. Pessoal daí de casa, né? Segue a nossa página, @RCCSNCarmo. Quero agradecer as pessoas que estiveram ao vivo. Teve gente que ficou aí o tempo todo com a gente, né? Que legal. O Matos, né? Aí o Caio, o pessoal renovado, a Márcia, teve muita gente. Obrigada, que Deus abençoe vocês. Amanhã a gente vai estar no Lar Vicentino, né? Eu estarei lá junto com o grupo de oração Nossa Senhora das Graças, às 13 horas, né? E a gente tem o nosso encontro de servos, dia 26 de outubro, também no Salão Paroquial Nossa Senhora do Carmo. Está convidado, Daniel, participar com a gente, você que agora é um servo, né? Fiel aí, junto com a gente. Que Deus abençoe você. Pessoal, também pode seguir lá no Instagram, tá? @Rebanhão do Senhor de Betim. Nós da comunicação, junto com a Forania, né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo junto. Estamos aí para falar para vocês. Gente, o mais importante, a nossa Santa Missa. Nós temos aqui na Boa Viagem, né? Missa domingo, às 8h30 da manhã. Temos a Nossa Senhora do Carmo de manhã, temos 10 horas, temos 19 horas. Temos em todas as paróquias e comunidades, né? Então não tem desculpa para estar indo à missa, né? Então a gente sabe que participar do grupo de oração é uma delícia, mas aquele que não vai na Santa Missa não está sendo cristão, não é isso, Daniel? Pois é, a missa é o ápice de nossa fé cristã. Quem não vai para a missa não está em comunhão com a igreja nem com o Senhor, né? Então, a missa em primeiro lugar. Daniel, eu quero te agradecer, muito obrigada. Você quer deixar alguma mensagem final, pessoal? Tem muita gente participando aí, acredito que seja um convidado seu, diferente, a Lucimar que está com a gente, né? Você quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Então, eu deixo para as pessoas aí que, de fato, meus irmãos, quem deixa tudo por Jesus não perde nada, viu? Agora, quem não perde nada e continua no mundo, perde tudo, porque Deus é tudo. Posso dizer a vocês que, nesta minha vida de seminário, vida de cristão, como vocês sabem, por exemplo, o seminarista, por exemplo, ele não tem algumas coisas que poderia ter, né? Se fosse um jovem como qualquer outro. Por exemplo, a gente não trabalha, tal, mas nunca faltou nada para mim. E tem vezes que tem alguma coisa que tá para querer faltar e Deus manda uma surpresa assim que eu não sei de onde veio. Ou seja, ele de fato existe, a providência divina existe, e em todos os momentos da minha vida eu consigo sentir o agir de Deus em minha vida. Nunca me falta nada, não me falta amor de ninguém, não me falta amor de mãe, não me falta amor de pai. Por mais que eu não tenha tido esse tipo de amor, isso não me faz mais falta, porque eu reli minha vida através da força do Espírito Santo. E este Espírito Santo renova em nós tudo e nos dá força para viver neste mundo com dignidade, porque Deus nos faz digno dele. E estar com ele é o melhor da vida. Então, que Deus abençoe a cada um. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Sempre que precisar, estamos aí, né? Louvado seja Deus. Pessoal, muito obrigada a cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Hoje a gente fez mais de 1 hora de live e o povo tá aí fiel, né? Firme, ninguém saiu. Parabéns para vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós estivemos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Que os que confiam no Senhor revigoram tuas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas